Levi-Strauss, aquele antropólogo, ele fala uma coisa que eu acho interessante. Ele fala assim, lá no começo da história, há muitos séculos atrás, a ciência e o mito se separaram. Mas nós estamos vendo que no futuro eles estão começando a se reencontrar, estão convergindo de novo, né? Então essa ideia de que, de repente, porque a ciência ficou com as qualidades abstratas das coisas, enquanto que o pensamento selvagem, o pensamento mítico, né, fica preocupado, ele é marcado por uma atenção intensa ao mundo sensível, às qualidades do mundo, né, as qualidades concretas do mundo. Enquanto que a ciência, o tipo de pegada que a ciência foi desenvolvendo foi uma de se afastar do sensível para se fixar nas propriedades matemáticas abstratas do mundo. Aí o Levi-Strauss diz, mas ela está voltando de volta para o sensível, está voltando de volta para prestar atenção ao mundo sensível. Então ela vai acabar se encontrando de novo com o mito. Essa ideia de pensamento selvagem é uma ideia interessante, porque o Levi-Strauss sempre fala, pensamento selvagem não é pensamento dos selvagens, né? Sei lá, dos primitivos, é o pensamento em estado selvagem, isto é, o pensamento que não foi, como ele diz, domesticado para dar lucro, entendeu? Então é um pensamento que ainda não foi amarrado, organizado, né, administrado e domesticado para que gere lucro, produza rendimento, né? É um pensamento que está muito mais, digamos assim, antenado nas propriedades estéticas do mundo, sensíveis, né? É uma atenção ao detalhe, a diferença, ao particular, né? Uma atenção muito grande aos detalhes, capacidade de ver, né, coisas que para uma pessoa criada dentro do mundo moderno ocidental, em que a ciência é rainha, né, ela só consegue ver com a ajuda de instrumentos, com a ajuda de, né, enquanto que para pessoas criadas nesse mundo onde a atenção ao mundo sensível, a atenção às qualidades sensíveis e concretas da realidade é parte da própria vida, da própria educação, da própria criação, as pessoas conseguem ver, né? Saber que por ali passou alguma coisa, passou um bicho. Essas coisas que você vê em filme, que parece que é meio folclore, do indígena que olha para o chão e fala, aqui passou no dia tal, um bicho tal. É verdade, é isso que de fato acontece. É tão genial essa coisa do pensamento, digamos, que a gente pode agora, depois desse glossário, se referir a ele, pensamento selvagem, ser capaz de atinar com coisas como feitiço. Você mexe com uma coisa estabilizada no chão e aquilo se transforma em doença. Você muda a temperatura do planeta e aquilo vira um inferno. Esse é o pensamento selvagem, né? Quando você fala que a ciência é impedida de fazer um gesto além disso, porque daí seria política, né? Então, assim, o que o pensamento selvagem exercita seria uma cosmopolítica? Eu acho que exatamente. Eu acho que eu acho que tem uma coisa assim, o mundo moderno, criado a partir do século XVII, com Descartes, Newton, Galileu, não sei o quê, é um mundo que separa radicalmente o mundo da ciência e o mundo da política, como se fossem duas coisas diferentes. Não vamos misturar a ciência com política, né? E o que acontece é que, de tanto não misturar, o que acontece é que, né, você não percebe que as relações, que você não se dá conta de que as relações que os seres humanos têm com o resto do mundo, da natureza, dos outros seres vivos, são relações políticas também, né? Relações políticas, em que sentido relações políticas? No sentido de que você negocia com, primeiro, que esses outros seres também têm, né, inteligência. Agenciam, né? Agenciam, tem intenção, né? Segundo, que você, né, quando você age sobre a natureza, ela reage, né? Então, ação e reação é uma relação política, né? Se você provocar demais essa população de bichos aqui, eles vão reagir como? Vão fugir, vão embora daqui, ou vão nos matar, ou vão acabar e a gente morre de fome. Então, a sensação de que
A ideia de que a espécie humana pode fazer qualquer coisa, porque só ela é política, né? Só ela tem cabeça, alma, inteligência, cultura, tem vários nomes para tudo, é a mesma coisa, na verdade, né? A alma imortal que vem lá da história do cristianismo e tal. Só ela é isso, entendeu? Então ela se acha no direito de fazer o que quiser, porque a chamada natureza é morta, é inerte. Não é que ela é morta, ela é inerte, ela não tem voz, né? Ela não tem representação política, ela não existe politicamente, né? Política é coisa de gente com gente. Acontece que quando você vai para um mundo onde tem mais gente do que a gente, né? Tem outros seres que também são gente, né? Você está num mundo que é todo político, né? E aí você, espontaneamente, você vê, o modo, por exemplo, como os Yanomami se relacionam com o mundo deles, resolve antecipadamente todos os problemas que a gente só consegue resolver fazendo tendo que fazer um tremendo estudo técnico da sustentabilidade daquela região. Eles sabem como é, porque eles estão ali há centenas de anos, entendeu? E sabem perfeitamente o que eles faz com os outros habitantes daquele ambiente. A gente não sabe, entendeu? Primeiro porque, no caso do Brasil, então, todo o nosso conhecimento veio importado, veio da Europa. Para você chegar até começar a entender como funciona a natureza tropical, a natureza brasileira, a natureza das Américas indígenas, levou tempo, entendeu? Né? Porque todos os modelos científicos, todas as coisas são coisas que foram desenvolvidas num outro tipo de ambiente ecológico, outro tipo de clima e tudo, né? Atendendo a outro tipo de desejo, de prioridade. Exatamente. Não era exatamente habitar o mundo. Exatamente. Então, você entendeu? Aí você vê e tem mais, né? Quer dizer, o que está acontecendo com o planeta, todos os povos estão sentindo, estão percebendo, né? Gregos e troianos. Você vai para uma ilha do Pacífico, os caras sabem que está acontecendo alguma coisa de muito errado, porque a água está subindo, está acabando com a ilha deles, né? Você vai para uma área indígena, vai, por exemplo, para a área como é que chama? Para o Valpés, né? O pessoal que mora lá, os povos indígenas da região do Valpés, estão dizendo, olha, está tudo fora do eixo aqui, o tempo está fora do eixo. Então, a gente sabia antigamente quando é que era a época de plantar, porque o rio estava em tal nível, ele batia naquela pedra, aquela árvore ali dava flor no mesmo tempo, e aquele bicho começava a fazer ninho, aquele passarinho fazia ninho nessa época. Agora, a árvore floresce em outra época, o rio está em outro tamanho, outro nível, o passarinho não está mais fazendo ninho nessa época. Você não sabe mais, o calendário ficou fora tudo saiu do lugar, né? Então eles sabem que tem alguma coisa acontecendo, né? Tem menos peixe, tem não sei o que, olha, está chovendo fora de época, está secando fora da época. Então, então todo mundo sabe, no planeta inteiro, o que está acontecendo, inclusive nós, né? Eu sei exatamente que está acontecendo isso por causa da queima de combustíveis fósseis. Ok, vamos parar então de queimar combustível fóssil? Vamos embora parar de usar gasolina, vamos embora parar de usar carvão, petróleo? É difícil, sabe? Porque toda a economia está montada no uso de combustíveis fósseis, né? Caminhão, transporte, avião, tudo depende de combustíveis fósseis. Mas a gente vai fazer a transição energética, vai começar a botar torre eólica e vai botar painel solar. Aí você fala, beleza. Mas aí você quer dizer então que vocês vão parar de produzir petróleo para a gente passar só para isso? Não. A gente vai acrescentar. Então, em vez de parar de produzir petróleo, de parar de usar, você vai aumentar as diferentes fontes de energia. O que está acontecendo é isso, no mundo todo. As companhias de petróleo não estão parando de produzir petróleo coisa nenhuma. Elas estão financiando também as torres eólicas, os painéis solares, estão se juntando com as firmas que fazem isso, mas continuam. Então, ou seja, o fato que a gente sabe o que está acontecendo e por que está acontecendo, não nos dá nenhuma capacidade especial de resolver o problema, né? Aí você vai para uma área indígena, para um povo tradicional, para regiões tradicionais,
eles sabem o que está acontecendo e sabem que não são eles que estão fazendo. Eles não estão, eles andam a pé, entendeu? Né? Eles andam de canoa, né? E eles sabem que o que está acontecendo ao seu redor. É ao seu redor, né? Eles sabem que são os brancos, como diz né? Como a maioria dos povos indígenas chama essa população né? Que é dominante no país, mesmo que eles não sejam de cor branca, mas são os brancos, né? Ou então os inimigos, que é a palavra, na verdade, em Yanomami, em Kayapó, para designar os brancos, né? Por que eles chamam de inimigos? Porque eles são chamados de inimigos por essas pessoas. Então acho que tem uma coisa aí assim, todos os povos do mundo estão sentindo a catástrofe. E todos eles sabem de onde vem essa catástrofe. Vem da cultura dominante, que é o capitalismo, tecnocapitalismo, fundado nos combustíveis fósseis, no uso absurdo de matérias-primas arrancadas do chão. Sem esses metais, sem os metais arrancados do chão, às custas de muito sofrimento e muita exploração e escravização de pessoas, ninguém estava usando computador, nem celular, nem nada. Como o capitalismo depende de uma inovação contínua, você tem sempre que inventar um novo aparelho, uma nova tecnologia, um aperfeiçoamento de uma tecnologia já existente. Como você depende disso? O capitalismo é que nem tubarão. Você sabe que o tubarão, se parar de nadar, ele afunda, né? Ele morre. Ele tem que estar sempre andando. O capitalismo é como um tubarão, literalmente um tubarão, né? Se ele não inovar, não tiver uma coisa nova para vender, para fabricar uma coisa nova, ele para, né? O que isso produz? Produz a ideia de que o passado era horrível. Você pensa assim, então digamos, até, sei lá, os anos 90, não me lembro quando começou todo mundo a ter celular. Ninguém tinha celular. As pessoas eram mais infelizes porque não tinham celular, né? As pessoas estavam, como é que se diz, assim, miseráveis porque não dispunham de celular, né? Não, elas não tinham celular e não sabiam. Elas não sabiam que elas precisavam de celular, digamos assim, né? Até que a necessidade foi criada. Aí quando você cria necessidade, ela se torna indispensável. Aí quando se torna indispensável, você olha para trás e o passado se torna miserável. Então, os povos indígenas são miseráveis. Veja só, eles não tinham celular, não tinham gasolina, não tinham carro, avião, não tinham telefone, não tinham avião. Elétrica. Veja que vida horrível. Aí você vai ver, por exemplo, tem essa coisa chamada Índice de Desenvolvimento Humano, né? IDH. Aí você vai ver lugares que tem o pior IDH no Brasil. Tem uma opção de lugares que tem um IDH horrível. Como é que você mede isso? Mede isso, tem uma série de coisas. Tem rede de esgoto, tem escola, tem luz elétrica. Aí você vê, de fato, uma cidadezinha, uma periferia, não sei lá, uma cidade pequena, ruim, tem um índice de IDH muito baixo, porque não tem uma série dessas coisas. Você vai para uma área indígena, eles não têm nada disso. E o índice de IDH deles é baixo? De jeito nenhum. No sentido, eles estão infelizes porque eles não têm água encanada, eles têm o rio na porta, né? Eles estão infelizes porque eles não têm supermercado no território, eles tem a floresta. Tem a floresta, tem a roça deles. Ou seja, inteira. O IDH mede o grau de miserabilidade de quem já foi capturado pelo sistema capitalista, pelo sistema econômico existente. Quem está fora dele, isso não mede nada, é incomensurável, né? Quando eu era garoto, todo mundo acreditava que o futuro ia ser melhor, que as coisas iam melhorar de uma forma ou de outra. Seja que o capitalismo ia finalmente nos dar o paraíso terrestre, seja que nós íamos fazer a revolução social e que nós íamos finalmente acabar com a desigualdade do mundo, com a exploração, como se dizia na época, do homem pelo homem. Na verdade, era a exploração da mulher pelo homem, né, e de outros homens pelos homens. Hoje, ou seja, naquela época a gente acreditava que o futuro era melhor. É um mito maravilhoso. Hoje eu duvido que a juventude hoje tenha uma visão muito otimista do futuro, entendeu? Lendo o que ela lê, sabendo o que ela sabe, vendo o que ela vê nos jornais e fazendo o que ela faz. Então você tem uma mudança radical. O futuro, eu me lembro do tempo, na década de 70, aquele lema dos punks, né, do movimento punk, no future, não tem futuro, né? E a gente achava aquilo assim, pô, não, isso aí, cara, radical, o pessoal está muito deprimido, muito decepcionado. Hoje, está todo mundo nessa, ele não tem futuro, entendeu?
Quem é que acredita hoje que o futuro vai ser melhor? Entendeu? O futuro mundial que eu falo, o futuro do planeta, o futuro da... Né?